No anime Cavaleiros do Zodíaco, o Cavaleiro de Cisne, Yoga, não conseguia despertar o sétimo sentido, que era um tipo de transcendência. E guardem isso. E ele precisava atingir esse sétimo sentido para poder enfrentar os Cavaleiros de Ouro. O mestre do mestre de Yoga, Camus, guardem esse nome também, o Cavaleiro de Aquário, reconhece que Yoga não consegue atingir essa transcendência porque ele não conseguia se desapegar da morte da mãe. A mãe havia morrido em um naufrágio quando Yoga era muito pequeno e o corpo dela estava em um navio em águas congeladas, águas muito frias. E Yoga sempre mergulhava para ver o corpo da mãe, para levar uma rosa até ela. O que Camus faz então? Ele faz com que o navio afundasse ainda mais, atingindo uma profundidade que seria impossível de alcançar, até mesmo para Yoga. Quando eu era criança, adolescente e vi esse episódio, eu não entendi nada. Não entendi essa questão de sofrimento, porque Yoga já sofria e parecia que ele tinha que sofrer ainda mais para conseguir atingir o tal sétimo sentido. A inspiração para o Cavaleiro de Ouro Camus veio do filósofo francês Albert Camus, que escreveu O Mito de Sísifo. Não vou falar sobre o mito, não vou entrar em detalhes, mas Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra esférica montanha acima pela eternidade. Quando ele chegava lá em cima, a pedra rolava para baixo e ele tinha que recomeçar o trabalho. Camus via isso como uma condição humana, o que ele chamava de absurdo. Ele dizia que o universo nem sempre e não tem por que responder aos nossos anseios ou aos nossos caprichos. Muitas vezes a vida é este rolar de pedra, morro acima e recomeçando no dia seguinte pela eternidade. E não há muito o que se fazer. Então o que Camus defendia? Camus defendia a consciência frente a esse cenário. Era o que ele chamava de revolta. Mesmo com tudo isso, mesmo com um universo que não vai te responder, mesmo com uma vida que não vai ser satisfatória do jeito que você gostaria necessariamente, você tem o direito e o dever de dar sentido a essa vida. Porque se o universo não tem sentido dado, se não existe um ser que deu um sentido próprio ao universo, quem dá o sentido é você, são as suas atitudes. Então Camus valorizava muito pequenos atos como sair para uma caminhada, tomar um café, tomar um vinho, as conversas do dia a dia. Aí nós temos o poeta norte-americano Charles Bukowski, que passou décadas trabalhando em subempregos ou empregos que ele odiava, mas que nunca deixou de escrever, porque era o grande tesão da vida dele. Ou seja, apesar do trabalho horrível, ele era autêntico. Bukowski tinha consciência de que seu emprego era uma porcaria e de que sua vida não era uma vida satisfatória, mas ainda assim ele continuava. Esta era a revolta camusiana. O primeiro romance de Bukowski é um exemplo muito claro desse modo de ver a vida, desse modo de se encarar. Trabalhava como carteiro, ele odiava ser carteiro, e mesmo assim ele subiu no ranking dos carteiros. Não era algo que o satisfazia, não era algo que ele gostava, ele não tinha vontade nenhuma de arranjar promoções, de ser um carteiro melhor, de subir dentro da empresa. Isso também acabou acontecendo. Os livros de Bukowski, quando são autobiográficos ou quando são personagens, são exemplos muito claros do absurdismo de Camus.
Tanto Bukowski quanto Camus veriam com nojo esse festival de ideologias, de coach, que permeiam nossos dias, ou de ideologias religiosas que prometem o paraíso na Terra, como se Cristo e a Bíblia fossem um grande livro de coach. Eles teriam pavor e receio de qualquer tipo de ideologia que prometesse esperança a esses males que o ser humano vive. Para Camus, especificamente, se a vida não tem um sentido dado, é você que dá sentido a ele, que é você que dá sentido à vida, como eu havia dito anteriormente. Então, se for assim, que você dê um sentido muito foda para a vida, que você dê um sentido fenomenal para a vida, porque ninguém vai dar por você. Talvez Bukowski tivesse lido Camus, talvez não. Isso não interessa no momento, mas o fato é que Bukowski sabia, ele tinha plena consciência disso. Ele viveu a vida do jeito que ele quis. E aqui entra um ponto muito interessante. Camus dizia que a única maneira de alcançar a felicidade era essa, mas para ele, para Camus, felicidade não era alegria. Felicidade não era isso. Felicidade era dar sentido à sua vida. E Bukowski fez isso. Não vamos discutir aqui o sentido que ele deu à vida, porque essa também não é a nossa função. Nossa função é entender que ele fez o que ele quis da vida. Ele pode ter sido muitas coisas, mas ele nunca foi hipócrita. Então eu recomendo enormemente a leitura de Cartas na Rua. Esse livro vai foder com a sua cabeça. Uma pessoa que eu conheci disse que um livro que não foder com a sua cabeça não é um bom livro. E se você usar esse paradigma, Cartas na Rua é um dos melhores livros já escritos. Ele vai devassar a sua alma, ele vai te despedaçar e você vai agradecer ainda assim. Mas voltando ao início, o nosso primeiro assunto desse vídeo. E tendo tudo isso em vista, que provavelmente Camus diria a yoga. Não, é possível que ele não dissesse isso não, mas seria alguma coisa parecida. Um pouco mais polido porque ele era educado, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da viagem literária, mental e absurdista desse vídeo. Leiam Camus. Leiam o Mito de Sísifo antes de ler O Estrangeiro. Esse é um erro que muita gente faz, a galera já pula direto para O Estrangeiro porque é relativamente mais fácil, não entende porra nenhuma. Mas se você não ler o Mito de Sísifo, você não vai entender O Estrangeiro. Leiam Bukowski. Leiam Mais Notas de um Velho Safado, que não é o novo livro, mas é um livro lançado agora com textos inéditos. E sejam felizes. Mas felizes do jeito do Camus, não do jeito de coach, tá? Boa noite, tchau, tchau.